Nós sabemos que há uma diferenciação de tratamento nas fiscalizações do Detro, né? Para o transporte regular, tudo, para o complementar, nada. Ou seja, há um favorecimento para as empresas de ônibus. Porque eu nunca vi o Detro fiscalizar ônibus na rua, nunca vi. E olha que nós temos ônibus em estados deploráveis. Deploráveis. E a todo momento são feitas portarias para prejudicar o transporte complementar. A todo momento são baseadas viaturas em locais estratégicos só para fiscalizar o transporte complementar. E que as multas são dadas de acordo com que o fiscal decidir ali naquele momento. E aí, deputado Rodrigo Amorim, nós temos aqui denúncias de multas por lâmpada queimada de R$ 4.000. E se ele for pego novamente, num prazo curto, rescindiu aquele. Está sendo rescindente naquela lâmpada queimada, a multa dobra o valor para R$ 8.000. Tem permissionários com seus veículos com R$ 90.000 em multas aplicadas pelo Detro. Eu acredito, ou melhor, afirmo aqui, que não tem esse percentual em todas as empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro. R$ 90.000, não existe uma multa no valor de R$ 90.000 para todas as empresas do Estado do Rio de Janeiro de ônibus. Então, há um privilégio com as empresas de ônibus. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor, presidente. O senhor tem conhecimento se o contrato, o senhor tem conhecimento se o consórcio Rio Parque já existia dia 15/4? Não, não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Até porque não existia. Ele passou a existir dia 16/4. O senhor, como é que o senhor assina um contrato com um consórcio que foi constituído no dia 16 e no dia 17 ele é contemplado com um contrato de R$ 16 milhões? A empresa tem menos, o consórcio tem menos de 24 horas de vida. E ela ganhou um contrato de R$ 16 milhões. Mas uma coisa me causou mais estranheza ainda, presidente. Mais estranheza ainda. Se o consórcio foi constituído dia 16/4 e ganhou essa licitação de 16 milhões junto ao Detro no dia 17, por que o vencedor já tinha havido sido declarado dia 11/4 de 2024? Há algo muito estranho. Como é que você declara um vencedor dia 11 de um consórcio, que foi dia 11/4 de 2024, e esse consórcio foi constituído no dia 16? Ele ganhou o consórcio antes mesmo de ser constituído. Ou melhor, o contrato antes mesmo de ser constituído. Está aqui a documentação. Que loucura, cara. Uma loucura. Algo estarrecedor, inaceitável, imoral, ilegal, inconcebível essa situação. Essa farra com dinheiro público que o Detro pratica no Estado do Rio de Janeiro. Está aqui, ó. Eu estou aqui com o CNPJ do consórcio. E o que causa mais estranheza ainda é que esse consórcio, deputado Alan Lopes, a composição do consórcio, TCR Construtora, uma construtora integrando um consórcio para operar pátio, rebocar, leiloar, juntamente com a APL, a mesma que todos conhecem a prática ilegal em nosso Estado. Que o dono é seu Assi Leiloeiro, que já foi preso por ser depositário infiel. E a terceira empresa está em nome de pessoa física, Jorge Esteves, que é o representante da TCR. E foi candidato a deputado federal. Obrigado, tá? Você vê que quanto mais mexe, mais fede, pô. Quanto mais mexe, mais fede. Você declara vencedora de um contrato de 16... Eu estou falando de 16 milhões, gente. Está aqui, ó. Secretaria do Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Departamento de Trânsito Rodoviário. Instrumento, contrato 006 de 2024. Data da celebração, dia 17. Só que a comissão de licitação já tinha declarado vencedora dia 11. Tem sacanagem ou não tem sacanagem aqui? Tem sacanagem, pô. Tem sacanagem. E não adianta vir para cá tentar passar atestado de idiota para os deputados, porque isso aqui, presidente,
é inaceitável. Nós temos que encaminhar isso aqui urgentemente ao Tribunal de Contas, pedindo o cancelamento desse contrato junto ao MP. Na verdade, a comissão de orçamento dessa casa pode cancelar contratos públicos, então encaminhar para a comissão de orçamento dessa casa. E aí, presidente, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor está à frente de uma instituição e isso passa pelo senhor e o senhor comunga do que aconteceu nesse contrato aqui. Excelência, com relação ao dispêndio financeiro de 16 milhões, não existe dispêndio financeiro do Detro. O Detro não aporta nenhum recurso público para a APL ou a empresa que está lá contratada. O contrato funciona da seguinte maneira: o Detro recebe um percentual em função da diária e do reboque. O Detro não despende recurso financeiro, não sai um centavo dos cofres públicos. 16 milhões é uma estimativa que se fez para poder botar no objeto da licitação. Presidente, me perdoe. Obviamente que a gente entende essa modalidade, que é equivocada, mas a gente compreende isso. Então, chegar aqui querendo explicar para a gente, tentar nos iludir com uma narrativa de que o Estado não gasta, é uma falácia. Em primeiro lugar, se tem algum tipo de, com a expressão do deputado Paubel, de sacanagem nesse contrato, é encher uma empresa tal de dinheiro, de recurso. Esse é o primeiro equívoco. O segundo, há um prejuízo ao erário, porque, lamentavelmente, a indústria da multa é isso. Quanto mais se reboca, quanto mais carro se coloca no pátio, mais o Estado ou a Prefeitura recebe. E a partir do momento que se faz um contrato com uma empresa para se ter um volume X de carros depositados no pátio ou rebocados, o Estado, o Detro, seja lá quem for, recebe um percentual. E a partir do momento que é um contrato subestimado e poderia ter um valor melhor para o Estado receber, há prejuízo ao erário, seja por gastar ou deixar de receber na medida correta. Então, o simples fato do Estado não assinar o cheque para a empresa de reboque não faz com que a gente não verifique prejuízo ao erário. A partir do momento que, diante de uma tramóia que foi feita aí, que é nítido, com essas datas equivocadas, com um consórcio de empresas que nada tem referência ao objeto contratado. Aliás, a própria dona preposta, Laranja, sei lá que diabo ela é da PL, nos revelou numa das audiências que nem reboque tem. E maliciosamente o Detro coloca, talvez inédito, secretário, no Rio de Janeiro, a possibilidade de contratar com uma empresa privada que não faz aquela atividade fim para a qual está sendo contratada. Ou seja, a APL é uma empresa de reboque que não tem reboque. E isso só pode acontecer e está dentro da legalidade porque o Detro permitiu essa legalidade a partir do momento que coloca no edital de licitação que uma empresa X que não tenha nenhum reboque pode ser contratado para prestar serviço de reboque. É um negócio da China. Porque se eu tenho uma lanchonete e sou contratado para prestar serviço de reboque e o Detro me autoriza a terceirizar, quarteirizar o serviço pelo qual estou sendo contratado, é um negócio da China. Aliás, se o Detro quiser fechar um contrato com uma empresa de restaurante, de obra de arte, de qualquer atividade, ô Val, arruma lá alguém no Ceasa para prestar serviço de reboque, vendedor de mamão, e aí, laranja, banana, porque o Detro deixa. Presidente, porra. E aí, presidente? É isso que está acontecendo, secretário. Presidente, e através das nossas fiscalizações, presidente, nós constatamos o seguinte, que a APL, que era detentora, né, do pátio, ela é responsável pelo reboque, responsável pelo pátio e responsável pelo leilão. E diversas denúncias, deputado, nós constatamos, né, pela lei federal, são 60 dias para você leiloar o carro com autorização judicial. E pela lei estadual são 90 dias para você leiloar o carro. E a APL sempre leiloando os carros dos cidadãos com 40 dias, 50 dias sem autorização judicial. Sem autorização judicial. E a gente nunca viu uma atitude enérgica do governo do Estado, principalmente do Detro, em relação a isso. Mas o Detro sempre, junto à APL, cedendo o reboque. E aí, a APL, essa empresa de vagabundos, de bandidos que lesam o erário, usam a estrutura do Estado para dar legalidade às falsas operações. Que a operação, na verdade, só tem um único intuito: arrecadatório. É o intuito de arrecadar. Usa a PM, usa o Detran para dar legitimidade a essas operações. Aí a população se revolta contra quem?
contra o policial, contra o agente do Detran. E eu disse para o agente do Detran, vocês hoje estão mais odiados do que o STF, irmão. Porque toda vez que passa na rua, o nego xinga, o nego berra, mas o cara está cumprindo ordens. O cara está cumprindo ordens. E, infelizmente, partindo de uma empresa totalmente corrupta. Totalmente corrupta. Nós constatamos isso nas nossas fiscalizações. E isso tem sido uma prática corriqueira, né, dessa empresa. Empresa essa que mandou para cá a laranja, na qual eu fiz 10 perguntas, e ela se permaneceu no direito de ficar calada, presidente. Depois foi e no demandar final, contra a gente na justiça. quando ela abriu a boca, ela falou aquela asneira dizendo que a empresa dela, contratada para prestar o serviço de reboque, não tinha nenhum reboque. E eles dão, o Detro deu autonomia para os motoristas dos caminhões de reboque estarem lacrando e prendendo o carro da população, sem ter nenhuma fé pública. O motorista, na maioria das vezes, contratado por MEI, andando com o lacre do Estado, pô. Será que ninguém viu isso? Será que ninguém viu esse contrato? A empresa ganha um contrato. A empresa já é, né, declarada vencedora dia 11, mas ela foi constituída dia 16, porra. Será que só a gente que enxerga isso? Não dá para aceitar. Deputado... E aí eu vou deixar a parte do deputado Alain. Eu quero voltar aqui porque tem outras tramóias. Principalmente no contrato de locação de veículos do Detro. Só para vocês terem uma noção, o Detro agora está fazendo um chamamento público. A especificação do carro é carro básico 1.0. A R$10 mil, porra. Se você for na Localiza agora, você aluga por 2 mil. Se você for na Localiza agora, você aluga por 2 mil, R$2.500 no máximo um carro básico 1.0. O Detro abriu o chamamento para 10 mil. E carro blindado, estão locando... Qual é a média de preço que o parlamentar paga aqui com a sua cota um carro blindado? 9 mil, né? Tem de 7. O Detro tá pagando bem, filho. Tá pagando 30. Que isso, cara? Tá aqui, ó. Abriu agora. Eu vou chegar lá. A parte. Diante de tudo isso, presidente, que nós apontamos na comissão e, enfim, na própria CPI, eu pergunto ao senhor, com quem o senhor trata na PL? Na PL, o preposto que vai lá é o seu Acir. Tá. Preposto é o seu Acir. Se apresenta como preposto da PL. É o seu Acir. O senhor tem ciência de que a proprietária, a pessoa que está com o nome formalmente na empresa, esteve aqui na CPI e não sabia responder as perguntas mais básicas da sua própria empresa de execução? Sim, acompanhei a CPI. Só um minuto, deputado Alain. O senhor Acir se apresenta como preposto Sim. na qualidade de quê? De representante da empresa. Ele que trata junto... Porque aquela senhora é mulher dele. A empresa o credenciou para isso e o Detro tem esse credenciamento dele como preposto? Deputado, acredito que sim. Como eu falei para o senhor, nós chegamos em... O senhor trouxe uma equipe aqui de 10 pessoas. A gente não pode sair com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deputados com eu acredito como resposta, presidente. Se o senhor e toda a sua diretoria que está aqui não nos conseguir dar respostas, quem consegue? Eu estou perguntando, não é algo tolo. Sim. O senhor Oaci, ele já esteve no epicentro de inúmeros problemas nesse estado, inclusive que o levaram à prisão. Nós estamos verificando a gente se precisa ele... saber, o senhor afirmou aqui Afirmei. que ele é a relação, Sim. o intermediário da empresa PL, que tem um contrato milionário com o Detro. O senhor Oaci, para que todos saibam, não consta em nenhum contrato social da empresa PL. Não. E ele se apresenta a título de quê? E credenciado por quem? Porque essa sua informação é peça-chave para desdobramentos criminais que isso aqui vai ter. Até porque, presidente... O senhor está acabando de afirmar que o senhor Acir é o dono do contrato. Presidente, a PL figura aqui no consórcio que ganhou, que foi declarado vencedor dia 11 e só foi constituído dia 16. E eu queria, só aguardando a resposta do presidente, se ele tem conhecimento disso. Quais são as empresas que participam desse consórcio? E aí, como disse o deputado Felipe Poubel, tá a TCR e a própria APL. Quais foram as medidas adotadas pelo Detro relacionadas às inúmeras irregularidades apontadas nos contratos com a APL desde a última reunião que tivemos na LERJ? Qual foram, presidente? Deputado, são muitas perguntas. Começou com o deputado Felipe Poubel. O senhor pode esclarecer uma a uma, não tem problema. Certo. Com relação ao contrato, pegando ali o gancho do deputado Rodrigo Amorim sobre a área descoberta,
Nós estamos tentando fazer essa licitação desde que chegamos ao DETRO, em janeiro de 2023. E em função dos trâmites administrativos, nós conseguimos publicar quase no fim do ano. O edital foi impugnado por denúncia no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas suspendeu a licitação. Após um mês de julgamento, tal voto do tribunal foi liberado e o tribunal não viu irregularidade no edital. Depois eu vou encaminhar toda a documentação por e-mail. Então, em relação ao edital, estava tudo ok, voto do Tribunal de Contas. Seguiu-se a licitação, certo? Foi declarado, teve 8 empresas. Das 8 empresas, só saiu vencedor o consórcio. Todas foram critérios objetivos de eliminação. Não apresentou atestado, não tinha assinatura na declaração. Está aqui também, deputado, o relatório da... O senhor pode fornecer para a gente a documentação, o nome de todas as empresas que participaram desse certame? É esse aí, deputado. Esse aí é a ata finalizada de todas as empresas e por que elas foram... Só um minutinho. Só para deixar claro que o que o presidente apresenta aqui como resposta do TCE não é em relação à formulação dessa comissão. O senhor está apresentando uma decisão que uma das empresas, uma tentativa de impugnação de uma das empresas. Só um momento. É só para deixar claro que aquele que nos assiste sabe que essa comissão representou contra o DETRO junto ao Tribunal de Contas do Estado. E até agora o processo ainda está tramitando, não houve resposta do Tribunal de Contas. Sim, deputado, essa é só em relação ao edital. Há um pedido de impugnação do edital, de uma das licitantes. Só para poder não fugir o tema aqui, presidente, e nós vamos ouvir os outros órgãos, e acaba que a gente na frente pode esquecer. Eu queria já aqui propor aqui a convocação de todos os representantes das empresas que participaram desse processo licitatório para a próxima reunião. É importante ouvi-los, né, e esclarecer realmente o fato de ter sido impugnados e ter sido privilegiada a APL mais uma vez, mesmo depois de ter sido envolvido em diversos escândalos no Estado do Rio de Janeiro. Aqui as empresas, o nome das empresas, eu queria pedir a Vossa Excelência... Encaminhamento do deputado Poubel em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a convocação para fazer citados para poder participar da prova. Presidente. Deputado, então, seguindo, deu-se sequência ao certame, então saiu vencedor o consórcio APL e a outra empresa. Eles tinham a obrigação de constituir o consórcio. E nisso o DETRO, após a Mas a não constituição no ato do certame, quando foi declarado vencedora, já não teria que estar constituído, ou então também não seria passível de impugnação? Pela legislação e orientação do nosso jurídico, eles se apresentaram como teriam um prazo após o vencimento de constituir o consórcio e apresentar, onde inclusive nós notificamos a empresa pela demora. O DETRO não tem gerência, nem eu, de favorecer nenhuma empresa. Ele cumpriu os requisitos do edital, sagrou-se vencedor, nós assinamos o contrato. Mas quais foram as medidas, presidente, que o DETRO tomou sobre todas essas irregularidades que nós apontamos para vocês durante todo esse tempo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A situação dos pátios sob a gestão da PL, já estão todos os habites e alvarás em ordem? Deputado, em relação a todas as fiscalizações, por exemplo, o reboque terceirizado, ela pode estar prevista no contrato. Então o DETRO criou, antes de começar, já teria que cadastrar, mas nós criamos ali uma obrigação e uma punição para ela começar a operar, cadastrar antes no DETRO. Em relação aos lacres, quando a empresa recebe o veículo retido, apreendido, ela passa a ter posse do veículo. Tanto que existe alguns processos quanto o DETRO, de empresas anteriores que saíram, né, tá aqui os processos, o DETRO está respondendo, ela tem a obrigação de pagar os veículos. Então, ocorreu leilão irregulares. Na APL, nós temos 3. Ela foi punida. Né? Só, presidente, que para terceirizar, ela tem que ter os próprios, né? Ninguém pode terceirizar aquilo que não tem. Como eu falei, chegamos em março de 2023, esse contrato é de 2018. Nós só demos sequência e procuramos melhorar o edital. Se o senhor pegar e comparar o edital anterior com este outro edital, ele está bem restritivo.
no intuito de não termos o problema que tivemos no passado, onde o Detro tem uma ação que move contra a empresa Rebocar de 5 milhões de reais, porque ela depositava todo o recurso que era para o Detro, ela depositava na empresa e leiloava os veículos que estavam em situação leilão judicial, ela não comunicava o juízo. Então tem carro... A empresa anterior? A Rebocar. A mesma prática que a PL faz. Foi retirada na gestão anterior, em 2021. A gestão anterior do Detro conseguiu retirar essa empresa e aí a PL era a quarta empresa. Ninguém quis, a PL assumiu o contrato. Quantos veículos o Detro locou para diretores, enfim, para o alto escalão do órgão? Quantos veículos o Detro tem hoje locado? Hoje são 67 veículos. Esses contratos são de 2017, não são de agora. E agora nós lançamos outro edital, é dia 29. O valor, todo o processo foi aprovado pela CEPLAG. O preço é baseado em formulação de propostas, é uma média aritmética, é pregão eletrônico. Quem administra o pregão eletrônico é a CEPLAG. Presidente. O Detro só lança. Todos os veículos atendem exclusivamente aos servidores do Detro? Não. Tem o veículo que está com o secretário Washington Reis. Que loucura. Qual o veículo que está com ele? É uma Hilux. SW4? Sim. Blindada? Ao custo de quanto? 18 mil. 18 mil. Presidente, O senhor não especificou quais são os diretores e que veículos esses diretores dispõem, se eles são blindados ou não. Presidente, por favor. Blindado só o do secretário e o meu. E os veículos são Fiat Cronos. Para os diretores. Diretor e coordenador. E tem muitos veículos na fiscalização. Em torno de... Presidente, me permite, 42... a Secretaria de Transporte não pode fazer alocação, fazer um contrato de locação para os seus membros? Precisa fazer pelo Detro? O Detro é um órgão vinculado à Secretaria e quando nós chegamos já estava... Já existia esse contrato. Não vimos irregularidade. O total dos 67, né? 65. E uma moto. Tá. O total em valores desses 65 veículos é em torno de quanto? Do contrato. Mensal. Hoje está em torno de 500 mil. Presidente, eu queria fazer mais uma colocação. Só para passar a palavra para o deputado Thiago Rangel. Só para poder Depois eu gostaria de fazer uma colocação, tá, presidente? presidente? Não esquecer, porque a gente vai estar... Depois o deputado Marcelo Dino. Então, já que o presidente citou, né, a Rebocar por práticas ilegais no passado, eu queria propor aqui também a convocação, né, do representante da Rebocar para a próxima sessão, Tá. né, e da empresa, né, que desistiram nesse contrato que a Rebocar foi impugnada também. Acho que, se eu não me engano, a PL era a quarta colocada e foi vencedora do contrato de 40 milhões de reais na ocasião. E a convocação também do fiscal do contrato. O fiscal do contrato, qual o nome desse contrato agora também? Queria propor. São 3 pessoas, o Guilherme, Mônica e Monique. São os 3 fiscais. Os 3 fiscais Então, e a representante da Rebocar. presidente. Presidente, se me permite, queria sugerir... E as empresas foram desclassificadas. Perfeito. Deputado, Então vamos votar a convocação. Queria sugerir a inclusão, presidente, inclusão de quem? Se me permite, das terceirizadas da PL. Vou Deputado Paubel. deliberar e encaminhar aqui algum deputado que quer incluir alguém na próxima sessão para As convocação. empresas também de locação de veículos por dentro, por favor. Senhores deputados que aprovam as convocações e a deliberação da fiscalização permaneçam como estão. Aprovado, por favor, faça o registro. E a pergunta que eu faço é exatamente como o meu amigo fez. Existe alguma denúncia de favorecimento de servidores para facilitar a vida de empresa de ônibus e dificultar o transporte alternativo? Qualquer ônibus, ou se tiver uma regularidadezinha, se não for vidro trincado dianteiro ou IPVA, aí é levado para um depósito. Mas qualquer outra coisa, pneu careca, igual lixo. Tinha que ter 50% a mais. Se tivesse 2 pneus carecas, não tem 50%. E isso foi o que o Detran passou para a gente. E aí, deputado, você não vê esse bom senso para com os permissionários, para a população? Não, aí a não. população sofre diuturnamente Motorista com de essas aplicativo. fiscalizações. Motorista de E nós aplicativo. presenciamos agora, né, uma cena triste, onde o motorista de aplicativo ajoelha
implorando para não tirar o seu instrumento de trabalho, que é o único ganha-pão. E aí você vê os grandes empresários, né, dessas empresas sendo favorecidos. E isso acontece. Da mesma forma que acontece, né, os permissionários têm nos procurado muito, né, da forma arbitrária que os agentes do DETRO abordam os veículos, as vans, constrangendo até os passageiros armados. Perseguindo em carro particular. Perseguem carro particular, abordam armados e constrangendo até os passageiros. Isso tem acontecido, nós temos vídeo. E aí, né, causa estranheza o DETRO não tomar uma atitude em relação a isso. Porque ali dentro tem trabalhadores, o motorista trabalhador, as pessoas que estão sendo transportadas são trabalhadores e são abordados como se fossem bandidos, pô. Mais uma pergunta do presidente do DETRO. O DETRO está cumprindo do que determina a lei de transparência que dispõe sobre o direito de acesso à informação? Sim, deputado. Inclusive, estamos recebendo reclamação Sim. de cidadão, né, de empresa e de procuradores do DETRO, porque todos os processos, eles são públicos. Então, quando há Então, se eu acessar agora o site do DETRO, eu tenho acesso a todos os contratos de prestação de serviço. Deveria ter. Tem? Então, por que foram retirados todos os contratos de 2022 para trás do ar? Sabe responder, presidente? Não sei responder. Aqui. Por que 23 e 24 não estão? Nós temos que incluir o DETRO agora na CPI da transparência, pô. Perfeito. Aliás, nem 23 e 24. Não tem nada no site. Do 2020, você não acha. Eu gravei hoje de manhã. Eu vi ontem, eu olhei antes de ontem, eu olhei a semana toda. Hoje de manhã, vindo pra cá, entrei de novo. Não tem nada, pô. Os contratos de 2022, 2023 não tem. Deputado. Então tá ferindo a lei de acesso à informação. Então, por favor, presidente, eu queria, mais uma vez, incluir o DETRO e oficializar para estar aqui sendo convocado na CPI da transparência. Deputado Paubel, eu só espero que a gente não acabe novamente como já aconteceu no órgão no passado. Todo mundo preso. Então, eu espero que isso não aconteça. De verdade, porque isso é uma vergonha para o nosso estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, que os modus operantes, de uma forma ou do outra, são os mesmos que aconteceu quando o ex-presidente Rogério Onofre foi preso. Só mudou o nome e continua os mesmos modus operantes. Não, os fatos de hoje estão me remetendo ao governo Cabral, ao governo Pezão. Presidente, só em relação aos permissionários, eu queria direcionar a pergunta ao presidente do DETRO, né, uma situação gravíssima em relação ao repasse do bilhete único. Os ônibus estão em dia com o recebimento do bilhete único? Está atrasado, sempre 47 dias em atraso. Sempre atrasa em torno de 60 dias. Sabe o que isso não dá a entender? Que é uma forma de asfixiar financeiramente o transporte alternativo. Porque os caras não têm dinheiro mais para abastecer, não têm dinheiro para fazer manutenção, o dinheiro está retido há 47 dias, empenhados, e o secretário de transporte não ordena o pagamento. Isso é covardia com o trabalhador, pô. 47 dias, o que era feito em 48 horas. E os peixes? Então, deputado, o próprio DETRO tenta, junto à secretaria, arguir para eles. Mas está atrasado não só dele, como das empresas, de todos. Presidente, sabe informar quantos dias das empresas de ônibus estão atrasados? É o mesmo prazo, deputado. Não é producente, não é crível, não é lógico, não é transparente. É contra tudo que se possa imaginar do direito administrativo que um órgão do Estado, DETRO, que tem as suas funções, realize um contrato eivado de questões obscuras no entorno dele, dentre eles, por exemplo, a utilização dos pátios. O senhor tem conhecimento que esses pátios estão interditados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro? Não, senhor, foi apresentado ao DETRO. Não, o senhor tem conhecimento. Nós notificamos o DETRO. Não, o senhor notificou, mas ele regularizou. A empresa regularizou. apresentou. A empresa apresentou. Apresentou para quem, presidente? Encaminhou ao DETRO. Posso encaminhar aqui a Encaminhe, comissão. por favor. Porque eu acho muito improvável que a empresa tenha realizado nesse espaço de tempo as obras físicas necessárias para a desinterdição. É muito pouco provável que tenha realizado as obras físicas gravíssimas que estavam ali. Principalmente no depósito de Vargem Grande. Gravíssima. Em Vargem Grande, por exemplo, é um absurdo. Estava tudo em desconforme. Tudo em desconformidade. Tudo. Inclusive com desmanche de peças que a gente observou ali dentro. Então, acho muito pouco provável. Agora, o DETRO mandou algum fiscal in loco? Sim, senhor. Tem relatório dessa fiscalização? Sim, senhor. Então, por favor, remeta essa comissão também em 10 dias o relatório e o que foi encaminhado por parte da empresa. Todos estão atendendo, presidente, às determinações da lei dessa casa 9478/2021, que impõe a presença de brigada de incêndio nos estabelecimentos públicos e privados de guarda de veículos. Lembrando que é dever do órgão contratante a fiscalização constante, especialmente em atenção aos requisitos que o próprio órgão determinou. Então, deputado, nós estamos num novo contrato.
onde nós já, inclusive, notificamos o consórcio de não cumprir alguns requisitos. E para começar a funcionar, ele tem que apresentar toda a documentação. Presidente, o senhor então afirma que... Contudo, a lei é de 2021, né? Já era para estar funcionando. Presidente, o senhor afirma então que os pátios que operam em nome do DETRO estão todos regulares? Pelo o que eu tenho conhecimento... Presidente, é sim. sim ou não? O senhor afirma que estão regulares? Deputado, nós estamos no novo contrato. Certo? Mas a lei é de 2021. Os pátios já estão funcionando. Eu não digo não somente em referência a isso não, deputado. Eu estou falando, o senhor como gestor máximo de um órgão que contratou ao custo de 16 milhões de reais, o senhor afirma, sim ou não, se os pátios que operam no governo do Estado do Rio de Janeiro estão regulares ou irregulares, é simples? Não existe custo, deputado. Só reafirmando. Não, a gente não vai entrar nessa discussão, presidente, que aí o senhor está subestimando a minha capacidade de inteligência. É óbvio que existe custo. É gratuito. São todos bons samaritanos que operam para o DETRO. O que eu estou perguntando objetivamente é que o senhor mantém um contrato com uma empresa ultra questionada aqui dentro, cheia de questões obscuras que estão sendo objeto de investigação dessa CPI, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e outras questões. O que eu estou perguntando de forma objetiva, e a resposta é absolutamente objetiva, é: o senhor afirma que os depósitos que operam em nome do governo do Estado do Rio de Janeiro, num contrato assinado por Vossa Senhoria, estão regulares ou irregulares? Simples. Nesse momento, irregular. Como eu falei Irregular pro senhor, ou regular, presidente? Irregular, como eu falei para o então senhor... o senhor continua operando num depósito irregular? Não está operando, deputado. Está Como no não? novo contrato, nós estamos exigindo que ele... Presidente, hoje, nesse exato momento, deve haver, enquanto a gente está aqui, algum reboque da PL fazendo alguma sacanagem com algum cidadão do Rio de Janeiro. A título desse empréstimo, desse convênio, seja lá que diabo o senhor queira chamar. A partir do momento que, nesse momento agora, esteja na prancha de um reboque da PL, contrato do DETRO, um carro, ele está indo para algum lugar. Não é para a Assembleia Legislativa, nem para minha casa, nem para sua casa que vai. Deputado, se ele estiver transportando nesse momento, ele está irregular. Então o senhor está dizendo que não tem nenhum. autorizou... O senhor está dizendo que hoje não tem nenhum reboque da PL funcionando no Estado. Se tiver, ele está irregular e será punido. Porque o contrato não está funcionando. Porque o consórcio não apresentou toda a documentação que o DETRO exigiu. Então o senhor quer dizer hoje que a Polícia Militar... Vou me dirigir aqui ao meu querido coronel. Hoje o CPRV utilizou em algum momento algum reboque na sua operação? Hoje ou ontem? Nenhum? Nenhum. Já vem tempo que não... Desde que começou e foi fechados os pátios e cessados os reboques, paramos de trabalhar. Inclusive, eu conversei antes com o presidente que o termo de cooperação que nós temos é com o DER, CPRV. Até dar uma resposta ao senhor para esclarecer. Vou até ler aqui. Na verdade, secretário da Casa Civil, é um convênio super questionável. Do DETRO, do DETRO com o DR, do DR com a Polícia Militar. E assim vai. São penduricalhos. Então, na cláusula 2ª de obrigações dos partícipes, vamos lá, na F, letra F, estabelecer e manter por força do convênio em vigor com o DETRO 16/002.662/2019 e suas condições em número suficiente de reboque, pátios ou depósito de serviços de acautelamento dos veículos, que auxiliarem nas operações de fiscalização de trânsito a serem empenhadas na condução, acautelamento de veículos apreendidos ou removidos nas rodovias estaduais pelo CPRV, consoante o artigo 269 e seus incisos da Lei 9.503/97 CTB. Eu vim aqui até que ficamos de alinhar junto ao Estado-Maior da Polícia, porque, em paralelo, o DER faz um termo, faz um convênio com o DETRO, mencionando ele nos servirem com reboque e os pátios. Só que até nesse novo convênio eu expliquei para ele que nós não vamos poder agir. Porque no convênio que o DER fez com o DETRO, ele bota que nós só somos responsáveis por rebocar, por remover carros envolvidos em acidente de trânsito. Então, para que nós podemos voltar até a trabalhar, por mais que seja outro convênio do convênio,
tem que fazer um aditivo. Então fico feliz que o novo comando da Polícia Militar não esteja cometendo a atrocidade de outrora. Parabéns a Vossa Excelência e ao secretário Menezes. Agora, nesse exato momento, eu vou citar aqui, no pátio de Vargem Grande, existe uma unidade da Polícia Civil, que hoje está funcionando. Senão, as delegacias do Rio de Janeiro estavam atopetadas de carro. Esse movimentação de veículos roubados, recuperados, ele se dá por meio de reboque. Os veículos não saem voando para lá. Hoje, se existe esse tipo de operação acobertada pelo DETRA, essa operação ainda é irregular. Deputado, eu estou verificando junto com a responsável como está o contrato. O que eu tenho conhecimento, então, o que eu falei para o senhor, está em fase de implementação. Não está vigorando. Presidente, porque... mas existe movimentação de reboques, eu estou lhe afirmando, estou lhe dando o exemplo da Polícia Civil. Então ele está irregular, deputado. E o senhor não toma nenhuma providência? Mas, presidente... O senhor está prevaricando e confessando que está prevaricando. Não, eu não estou prevaricando. Então, peraí. O senhor acabou de dizer que está irregular. Eu estou lhe afirmando que continua a operação. E lhe dei o exemplo da Polícia Civil. E lhe dei endereço. Pátio de Vargem Grande, que está fechado. O senhor disse que não está mais fechado, que eles cumpriram todas as exigências, inclusive da obra física. Coisa que eu duvido. Mas vou confiar no senhor. O senhor afirma que está irregular e que tem operação, alguma coisa está errada. E não sou eu o erro. O contrato está sendo implementado. Tem um novo contrato que foi assinado em abril e nós já notificamos a empresa, o consórcio, de não ter cumprido elementos para poder rodar. Se ele está rodando, tomei conhecimento agora, pedi aqui para comunicar a empresa. Presidente, me permite, o senhor acabou de afirmar, então, que... o senhor confirmou aqui, né? Que se há reboques da PL circulando, estão irregulares porque o contrato não está operando por falta de documentos. Se isso está acontecendo... Por que o consórcio ganhou com essas irregularidades? Deputado, pós a assinatura do contrato, ele tem que cumprir alguns requisitos iniciais. Então, esses requisitos iniciais, o consórcio não implementou. Nós notificamos ele. Você, né? E se os pátios estão irregulares, então a gente está dizendo o senhor notificou, tem a notificação aí, presidente? Aqui não, mas encaminho para o senhor. Por favor. E se os pátios estão irregulares, deputado Rodrigo Amorim, a gente está dizendo que os carros da população estão de maneira irregular. Mas isso é óbvio, isso é uma constatação óbvia. Presidente, nesse momento, deputado, nem deveria ter cobrança. Nesse momento, o DETRA exigiu que a empresa que saiu, a PL, fizesse um inventário não, de todos mas a PL não saiu. Não, é um novo contrato. Não, então presidente, desculpa, ela ela voltou camuflada. Nós sabemos que todos esses contratos e operações são meramente arrecadatórias, pô. Aí o senhor vem para cá dizer que o Estado não vai, né, gastar com 16 milhões. Óbvio, quanto mais se reboca, mais se arrecada. Porque é por isso que a gente vê inúmeras operações ilegais e sem bom senso, como nós falamos aqui, deputado Saudino, apreendendo, removendo o veículo do cidadão, sem motivo algum, quando não acontece isso com as empresas de ônibus. E aí, quanto mais arrecada... E olha o que acontece. Né? Óbvio que foi o que o Rodrigo falou aqui. Tá errado. Né? Moto sem placa, tem que remover mesmo. Tá errado. Agora, em causa de estranheza, um reboque com 20 motos em cima, os 20 proprietários daquelas motos pagam a mesma taxa de reboque quando é usado o reboque uma vez só. Pô. Aí você vê que é a máfia da arrecadação. Aí a mesma empresa que voltou camuflada e o Estado aceitou de braços abertos, ela é detetora dos reboques, detetora do pátio, e leilou o veículo das pessoas, dos cidadãos que não retiram no prazo, ou melhor, eles atropelam a lei e leilou os veículos sem ordem judicial. E aí essa empresa volta, camuflada pelo senhor Jorge Teves e pela TRC Construtora, e ganha mais um contrato. Presidente, isso nos direciona, e aí, sem fazer a acusação, mas põe sob suspeita esse contrato, pô. Ou essa empresa tá pagando propina para alguém, ela é muito amiga do governador, pô. Deputado, não tem como ela voltar, presidente. Presidente, a empresa, nós trouxemos aqui a proposta da empresa. Ela não sabia responder nada, presidente. Ela afirmou que a empresa contratada para reboque não tem reboque. Ela era a dona da empresa. A dona. Só que nós sabemos que era laranja do seu Assis Leiloeiro, a qual se coloca um preposto pro senhor lá na empresa, pô. E aí como é que você atende um preposto que não pertence à empresa? Mais um erro do DETRA. Até porque, como eu disse aqui, o Assis Leiloeiro já foi preso por ser depositário infiel. A prática é a mesma. Nós temos denúncia aqui do cidadão que já teve seu veículo apreendido, removido. Quando foi tirar o veículo já estava emplacado em Minas, deputado Alain. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com Vossa Excelência, com 50 dias. Aí tu vê que é uma máfia, pô. A máfia reboca, a máfia prende o seu veículo, porque eles começam, eles metem multa, cobra o diário,
E as maiorias das operações aconteciam quinta e sexta-feira. Por quê? Dobra. Você não conseguiria retirar o seu veículo sábado e domingo, que não abria para retirada, mas abria para apreensão. Aí vai dobrando a diária. Aí tu chega lá no pátio, só carro de trabalhador. É carrocinha de cachorro-quente, carro de entregador de ração. Verdura. Tinha verdura estragada. Eu não vi um ônibus no pátio. Em todos os pátios que nós fiscalizamos, nenhum ônibus. E que nós, junto ao bombeiro, conseguimos fechar, lacrar, não encontramos um ônibus. Um ônibus sequer. Não, e é importante aproveitar a presença do subsecretário da Casa Civil aqui, porque muitos desses apontamentos que nós estamos fazendo aqui já poderiam ter sido solucionados através do Estatuto da Blitz, que o governador até hoje não sancionou. O senhor deveria levar isso a ele, porque nós não entendemos porque o governador não mandou a mensagem até agora. E vai chegar outra mensagem para o governador. Eu protocolei e quero propor com autoria para todos os meus colegas parlamentares. Encaminhei aqui uma indicação legislativa para extinguir o DETRO. O DETRO só existe no Rio de Janeiro, irmão. E existe para atormentar a vida do cidadão de bem, pô. O DETRO não consta como órgão de trânsito na agência reguladora, não, irmão. Não consta, o DETRO não existe para agência. O DETRO só existe no estado do Rio de Janeiro. Mas para quê? Para ter o seu cabide de emprego. Para ter os seus contratos milionários e alguém está botando no bolso. E aí, se o governador, essa casa vai aprovar a extinção do DETRO, que eu tenho certeza. Porque nós vamos expor o nome dos parlamentares que votaram contra a extinção do DETRO. Aí vamos ver se o governador vai estar do lado da população de bem ou dessa máfia que domina o estado do Rio de Janeiro, pô. Aí é com o governador. A gente aprova aqui, deputado Márcio Roberto, e caminha para o governador a extinção do DETRO. E, aliás, ele já tem que provar agora se está ao lado da população, sancionando, mandando a mensagem, sancionando o Estatuto da Blitz. Mandando a mensagem para sancionar o Estatuto da Blitz. Nem foi aprovado com unanimidade nessa casa. Exatamente. Inclusive, ele se comprometeu, gravando vídeo conosco, dizendo que o faria. Em setembro do ano passado. A gente não entende o porquê até agora, e isso deixa várias interpretações. Porque o que as pessoas falam por aí é o quê? Qual é o interesse do governador e não encaminhar a mensagem? Claro aqui, porque tem grande imprensa, tem a TV Aleste transmitindo, que se hoje ainda existe operação no Estado, a culpa é do governador que não sancionou o Estatuto da Blitz. E se algum município vem cometendo essa arbitrariedade, é com a anuência do seu prefeito, a anuência dos prefeitos, que tentam de alguma forma celebrar contratos, convênios com o Detran, usando o Detran para dar legalidade a essas falsas operações que não tem intuito nenhum de educar, de ensinar. O único intuito dessas operações, deputado Sodino, é arrecadar. Arrecadar. E arrecada no varejo. Porque, porra, a partir do momento que você olha ali o carro do cidadão, né, inventa um problema e tira aquele meio, né, de trabalho, de alimentar a sua família, pô, tu tá botando o cara por desemprego, pô. Covardia. Tá botando... É a mesma coisa que o Eduardo Paes faz na capital aqui com os ambulantes, pô. A mesma coisa. Se o cara não puder vender a verdura dele, ele vai fazer o quê? Vai traficar, porra? Vai empurrar o cara pro tráfico? Vamos ajudar ele a entrar no tráfico? O cara tem família pra sustentar, porra. E aí o governo tem tanta coisa importante pra se importar, como a saúde, como a educação. A gente vê dinheiro saindo pelo ralo, irmão. Todo dia. É 10 milhões pra Madonna, porra, escrotizar satanismo e erotização. É o DETRO botando dinheiro fora. Porra, meu irmão, e o Estado tá quebrado, não pode contratar por conta da lei de responsabilidade fiscal, não pode fazer isso por causa da lei, mas pode roubar o dinheiro? Pode roubar o cidadão? Chega, porra, não aguenta mais pro Estado tudo, pro povo nada, porra. Não dá mais, meu irmão. E volta a afirmar aqui, vocês, guerreiros policiais militares, a qual eu defendo com unhas e dentes aqui dentro, porque nós temos uma parcela de deputados que querem demonizar a polícia, as polícias. Se não fosse aqui, ó, essa bancada aqui, vocês seriam demonizados todos os dias. Todos os dias. Mas nós estamos aqui para defender. Porque nós sabemos que com vocês já tá ruim. Sem vocês, meu irmão, isso aqui vai virar uma balbúrdia do inferno, né? Só que, porra, não podemos permitir, assim como o representante do Detran, que sempre esteve disposto e sempre com muita clareza trouxe as informações que essa CPI, né, sempre buscou ter. E nas fiscalizações sempre se colocou disponível. Sempre atendendo na hora. Quero parabenizar o senhor, Alan. Mas não dá para vocês também se permitirem de ser um patinho feio ser usado por essa máfia, porra. Porque aquilo que eu disse, quando vou dar um exemplo da empresa PL, ela está na rua operando, ela usa a PM, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Detran para dar legitimidade às irregularidades, pô. Porque quando o cidadão vê ali, a PM é o Estado, pô. O Detran é o Estado. Ele não identifica a PL. Até porque o nome da PL vai desse tamaninho, no lacre, junto com o governo do Estado, que é o motorista do reboque lá com o carro das pessoas. Como foi o caso da Avenida Brasil. O que o policial do BRT Seguro estava fazendo na Avenida Brasil? Para esgotar em relação ao DETRO, é importante que a gente saiba aqui de algumas premissas. Existe um contrato assinado que, segundo o presidente, ele não está em operação ainda porque há questões documentais a serem cumpridas. É isso, presidente? É isso. Então, a partir daí, qualquer operação
do Detran, do Detro, junto à Polícia Civil, a qualquer outra polícia, a qualquer outro órgão, Segov, é irregular, não é isso, presidente? Sim, assim que o consórcio cumprir todos os requisitos, eu informo que a comissão envia Qualquer toda a operação em documentação. pátio é irregular, não é isso, presidente? Sim. Independe- O senhor permite? Pois não. Terminou o contrato formalmente com a APL. A APL fez o seu inventário e entregou ao Detro. Sei que o senhor falou que a APL entrou em consórcio. É a mesma coisa, presidente. Sim, deputado. Mas hoje os carros permanecem sob tutela do Detro. Não foi entregue para o consórcio justamente porque o consórcio não cumpriu alguns requisitos. E suspendemos todos os leilões e outras cobranças. Vou perguntar aqui ao coordenador Alain. Alain, primeiro eu quero deixar claro aqui e destacar o pronto atendimento de Vossa Senhoria toda vez que solicitado nessa Casa de Leis ou através das comissões quando estamos em loco fiscalizando. Então, quero destacar o pronto atendimento de Vossa Senhoria, agradecer. E queria fazer algumas perguntas. Alain, dentre os 92 municípios hoje do Rio de Janeiro, qual que tem o contrato vigente com o Detran, convênio vigente com o Detran, né, para dar legitimidade a essas operações que acontecem no município? Dos 92, qual hoje que está vigente ainda? Excelência, agradeço o elogio. Eu trouxe aqui uma planilha com todos os municípios conveniados ao Detran. Esse convênio parte da prefeitura para com o Detran, é isso? Sim, os convênios ativos, eu tenho aqui todos os convênios no município, dois municípios do estado do Rio de Janeiro. E quando o município solicita a operação, caso haja convênio vigente, a própria prefeitura que oficia a autarquia solicitando e disponibilizando o que ele tem para trabalhar em conjunto conosco. Então, vamos lá, para entender e para a população que nos assiste, né, tomar conhecimento. O município com convênio vigente solicita a presença do Detran. Exatamente, né, deputado. E todo o aparato daquela operação é de propriedade da prefeitura, desde o pátio aos reboques, é isso? Sim, senhor. Exatamente, essa é a questão. Então, se hoje estiver acontecendo uma operação, como acontece em São Gonçalo, Tá vendo? É isso que não pode mais. vai acontecer em São Gonçalo, uma operação usando um aparato do Estado, que é o Detran, mas que dá legalidade àquelas operações. Todo aquele aparato de depósito, de reboque, é de exclusividade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Exatamente, deputado. O Detran, quando o ofício chega ao Detran, o presidente pede para que eu avalie se eu tenho agentes voluntários para cobrir tal área. Caso eu tenho agentes e posso cobrir. E o presidente ele avalia se ele vai ceder ou não. O aparato de reboques, pátios, fica a cargo da prefeitura, bem como a arrecadação para a prefeitura. Para o Detran não fica. E agora aqui, então agora aqui, presidente, eu vou eximir a culpa do Detran relacionada às irregularidades nos contratos da prefeitura para com as empresas de reboque e de pátio. Porque o que nós encontramos em São Gonçalo, por exemplo, isso há 2 semanas atrás, né, os reboques que ali atuavam estavam em nome de particular. O dono do reboque, usando o adesivo Pessoa física do governo do estado e da prefeitura, do Detran, pessoa física, ele dirigindo o próprio reboque e rebocando o carro do cidadão, pô. Sem contrato, que é altamente ilegal, imoral. e o Estado dando aparência de credibilidade. Aquilo onde a gente quer chegar, Coronel Cleito, que usam a estrutura, e lá tinham baseado uma viatura da Polícia Civil com 2 policiais, uma viatura da Polícia Militar com 2 policiais, os agentes do Detran, vocês... Não, Detran. Do Detran, perdão, agentes do Detran, vocês com fé pública, concursados, dando legitimidade Para a prefeitura arrecadar e o motorista, dono do seu próprio caminhão, rebocando. Sabe o que ele apresentou como contrato? Com o Estado. Um MEI. Lógico. Um MEI. E ele usa o lacre público para lacrar Do Estado. o carro do Estado. Nós encaminhamos todo mundo para a delegacia, né? Nós sabemos que no jargão popular, quando chega na delegacia, é uma grande feijoada, porém é o nosso papel como fiscalizador, pô. Até porque o artigo 53 da Constituição nos faculta, né, a estar fiscalizando, opinião, voto, tudo. Então nós estamos exercendo a nossa função quando estamos fiscalizando. E aí, Alain, hoje, eu peço ao senhor que encaminhe para a gente todos os municípios que
Já está aqui. Esses aqui são os municípios que têm o convênio ativo aqui, hoje. E aí eu acho que, presidente, aqui, nós temos que ler. Eu vou ler aqui. E vou pedir a Vossa Excelência para ler, mostrar para cada cidadão são os prefeitos desse que município querem? quem são os prefeitos que são coniventes com a máfia do reboque, porque nós sabemos que o intuito dessas operações nada mais é do que arrecadatória. Ou seja, ao invés do Estado combater a máfia está usando o Estado para dar A legalidade. máfia usa o Estado para dar legalidade e usa as prefeituras como tentáculos da corrupção, porra. Porque no Estado nós estamos combatendo. Mas aí vem os prefeitos que de alguma forma querem obter vantagem e estão lastrando por municípios afora os tentáculos da máfia do reboque, que é uma grande máfia, nós sabemos disso. É uma grande máfia, relatada aqui inúmeras vezes. Né? Que é a mesma empresa que tem detentora dos reboques, é a mesma empresa que mantém os reboques no pátio, é a mesma empresa que leilou. E isso acontece nos municípios. Isso acontece nos municípios. Né? E voltando a falar desses municípios, e aqui o presidente, Vossa Excelência, não relatou o município de Seropédica, né, que nós encontramos, Todos, na verdade, tem Coronel todos. Cleito, um amontoado com mais de 5.000 placas em perfeito estado, onde qualquer um tem acesso. Se você teve seu carro preso no depósito Seropédica, você passava pelas placas. Qualquer um ali poderia obter, subtrair uma placa daquela, levar, usar para cometer crimes que a placa não ia... Você não ia conseguir chegar no cidadão, no meliante, pô. Então você vê que é erro em cima de erro. E o DETRO não tem conhecimento dessas mais de 5.000 placas que estavam lá jogadas no depósito da PL sem serem inutilizadas, pô. Tinha placa de 2023, cara. Carro oficial. Tinha carro oficial. Placa do carro oficial. Tudo isso está registrado. Então aí é erro em cima de erro. Né? Tem aquele velho ditado: quanto mais mexe, mais fede, pô. Esse convênio serve para não ter que cancelar esquecer, esses convênios todos, o senhor poderia não serve encaminhar pra para nada. essa CPI, né, nos últimos 12 meses, todos os municípios que solicitaram a presença do DETRAN em sua cidade? Aí sim. Consigo. Você consegue Coordenador. encaminhar na CPI? Então, por Coordenador. favor, caminhe para a CPI, nos últimos 12 meses, os municípios que solicitaram a presença do DETRAN em sua cidade para darem legitimidade a essas operações da máfia do reboque. Com por todo favor. respeito, coordenador, Vossa Senhoria, que eu sei que essa é a prática do seu trabalho diariamente, quais são os municípios que frequentemente, cite alguns que vem à sua cabeça, que frequentemente pedem as operações do DETRAN? Atualmente, somente o município de São Gonçalo. Só o de São Gonçalo. Dos 92, Só o de São Gonçalo. Salvo engano, há 2 meses atrás, operamos em Petrópolis, uma operação específica para motos barulhentas, através de um vereador de Petrópolis. E o presidente atendeu, até porque quando a gente manda uma equipe para um outro município, a gente tem que pagar a diária do servidor, para ele pernoitar no local, o traslado, isso sai custoso. Então o presidente avalia se vale a pena ou não isso aí. Mas atualmente somente São Gonçalo. Nenhum outro município opera com reboque solicitando o auxílio do DETRAN. Esse custo é do Estado ou vai para o município que ele está solicitando? O custo fica para o Estado. outra coisa, coordenador. Recado e o Estado ainda paga. O Estado se expõe, fica com a imagem, com a reputação assassinada perante a população, os índices de aprovação cada vez mais baixos, e ainda paga a conta. E quem arrecada é o município. As prefeituras usam a estrutura do Estado. O servidor, que está lá 2, 3 vezes por semana numa operação, em toda operação provavelmente deve ter uma fuga de um veículo, uma arma, uma droga. Até porque é uma operação em tese de segurança. Segurança. Esse cara, esse servidor, ele tem que ser testemunha depois de um processo. Quem é que paga para esse servidor as custas dele ter que ir a esse processo? Quem é que paga para esse servidor o combustível? Quem é que paga para o servidor o tempo? Quem é que paga isso? Respondendo a pergunta do senhor, quando há casos em que há ocorrência que termina na delegacia e nas operações em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, eu autorizo que quando o servidor vá depor, que ele vá numa viatura do Estado. Ele participou como testemunha numa ocorrência do Estado, do DETRAN, então eu autorizo que ele vá com a viatura do DETRAN para o depoimento. Em todos os casos isso acontece, coordenador? Eu tenho relatos de pessoas que precisam ir com seus meios próprios. Esse é o grande problema, deputado. Tem servidores que, por exemplo, o servidor que pode morar na capital e está numa operação em Itaboraí. Uhum. E se ele solicitar formalmente, preciso de uma viatura para depoimento tal dia,
ele vai ser, independente de onde foi a operação, o Detran vai autorizar. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: olha o constrangimento que essa máfia causa até para os agentes do Estado. Porque embora o Estado forneça uma viatura para levá-lo, o custo é do Estado. A prefeitura que está arrecadando não tem prejuízo nenhum, só lucra. Os servidores só são prejudicados, a imagem da polícia é arranhada, os servidores do Detran ficaram mais odiados, como disse o deputado Rodrigo Amorim, do que o judiciário. Pô, Bel, Só tem... Tá com medo, Rodrigo? tô dando a César o que é de César. Né? Tá com Só medo? tem prejuízo. E as prefeituras e as máfias do reboque botando dinheiro no bolso, sacaneando o cidadão, porra. Impressionante. Não tem nada que se falou aqui, desde o início até agora, que seja benéfico para o Estado nem para a população. É só ônus para o Estado e ônus para a população. E bônus pra máfia. E aí, Alan? E ponto pra máfia, né? Deputado, eu queria fazer uma ressalva na fala de Vossa Excelência, né, no que tange os funcionários, principalmente, né, os funcionários do Detran estatutários, os que são concursados, têm fé pública, que muitos deles também estão ali, assim como a PM, insatisfeitos. Tá? Relato deles mesmos. Porque eles estão expostos, não tem um pau para dar no gato, porque às vezes está em área de risco, como nós encontramos em Nilópolis, na entrada de uma comunidade pesada, que os caras passavam armados toda hora ameaçando os agentes do Detran. Não, coordenador, eles recebem alguma gratificação, além do salário, por estarem nessas operações? Deputado, o valor de remuneração para uma operação de fiscalização do Detran é R$100 por uma operação de 3 horas e meia. Por cada agente? Por agente, R$100, infelizmente. Muito pequeno mesmo, Com irrisório. desconto de R$72,50. Que loucura. Absurdo. R$70. Então, hoje o agente paga para trabalhar numa operação dessa, porque se ele for custear por meios próprios, ainda vida, almoço, um lanche, porque ele passa ali praticamente mais de 3 horas. É justamente por isso que o agente ele fica de 7 da manhã se desgastando e vai até a noite. E eu queria então que, junto à CPI, Isso não existe. e aí nós podemos assinar em conjunto, Isso não existe. assim como nós estamos na dependência, e aí, subsecretário da Casa Civil, peço ao senhor que haja prontamente para amenizar a situação dos policiais em relação ao projeto de lei de minha autoria, que foi aprovado nessa casa e que só está dependendo do governador sancionar, que é uma covardia que acontece com os policiais, assim como acontece com os agentes do Detran. Eu sou autor do projeto de lei, deputado Rodrigo Amorim, que quando um policial militar for depor na folga, faça jus de um raio de 8 horas. Porque o meio de ir e vir é do policial. Muitas das vezes chega no fórum, fica 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Pro final das contas, a promotora ou alguém lá do judiciário chega, ó, não vai ter audiência porque o vagabundo não foi conduzido. E aí o policial pagou. Gastou dinheiro com o seu transporte, gastou dinheiro com a sua comida, podendo estar com a sua família, não está a serviço do Estado sem receber. Então, Haroldo, eu tenho esse projeto de lei aprovado, só falta já passou dos limites, que o governo só falta sancionar. E eu quero propor aqui agora o mesmo desse RAIS para os agentes do Detran, pô. Porque eles também têm que ser valorizados, porque eles estão ali por obrigação, ordens superiores, sendo expostos. Nós encontramos em Nilópolis, em São Gonçalo, em todos os municípios que nós fiscalizamos, uma covardia que fazem com os agentes do Detran. E muitas das vezes, nós chegamos ao conflito ali, nos debates, mas, porra, depois você para pensar e fala, caraca, irmão, estão explorando os trabalhadores do Detran. Estão colocados ali na ponta, e quem está na ponta é que sofre. A exemplo da polícia. É que está na ponta, irmão. É quem fica na ponta. É quem pisa no chão da fábrica que conhece, porra. Só assim. E aí, deputado Rodrigo Amorim, nós podemos estudar essa proposta de uma gratificação quando os agentes do Detran estiverem nessa operação, governador. O senhor mesmo, Vossa Senhoria, acabou de relatar que é um valor irrisório e que os agentes pagam para estar nessas operações. Então, acho que essa casa também tem que valorizar os agentes públicos do nosso Estado. E aí eu quero propor aos meus nobres colegas parlamentares para que possamos juntos, né, buscar uma forma de amenizar essa situação dos agentes do Detran, para que eles desempenhem. Todo mundo vai trabalhar incentivado. Todo mundo gosta de estar, né, incentivado, gosta de estar realmente, poxa, bem, mas com o salário irrisório que eles ganham e mais essa gratificação, que não é gratificação, R$72, um absurdo você expor o Estado, né, a esse ponto. Então, deputado Alain, comungo da explanação de Vossa Excelência. Nós estamos aqui discutindo o que nós estamos discutindo há várias sessões. Os problemas são os mesmos, né? E falta comando no Estado. Porque a partir do momento que você não comunga com a prática ilegal dessa máfia do reboque, é só dar um basta, pô. É a canetada de cima para baixo, pô. É uma canetada. A mesma canetada que tirou os nossos policiais e depois revogou, em forma de tentar amedrontar o trabalho dos parlamentares,
É a mesma canetada pra acabar com essa sacanagem, porra. A canetada que tentou tirar os nossos policiais da nossa segurança, a qual nós estamos ameaçados por enfrentar a máfia do reboque. Ameaçado. Chegou ameaça nessa casa aqui, pô, pela inteligência. A Polícia Civil identificou ameaça contra a vida de nós desses 3 parlamentares que estavam nas ruas fiscalizando. A mesma canetada que tirou os policiais é a mesma canetada que acaba com a sacanagem toda, pô. E aí eu quero entender o porquê, deputado Valdir, empurrar com a barriga esses contratos obscuros que só visa a enriquecer o bolso dos donos da máfia. Porque, como Vossa Excelência mesmo disse, o Estado é ônus, a população é ônus. E o dinheiro está indo para onde? Para o bolso de alguém. Presidente, só Deputado Dino, falar aqui que... a gente tem 15 minutos para começar a sessão. Nesse exato momento está tendo 2 blitz, uma na rua Luiz Coutinho, em Guadalupe, e em Engenho de Dentro também. Esse exato momento, com reboque. É operação de... é de quê? Vossa Excelência consegue saber quem é o responsável pela operação? Aí, ó. Mostra para o secretário a fotografia. Eu não sei quem é o responsável. Mas quem passa e olha... Agora. Olha quem está exposto. Finge que eu sou um cidadão Polícia passando Militar. que sei que vou sofrer numa blitz dessa. Olha só quem é que está exposto. Para o cidadão que não sabe nada do que está acontecendo aqui, passe e olha quem é que está fazendo a sacanagem. Qual é o carro que está de frente lá? Polícia Militar. Quem é a fama? Quem leva a fama? No Rio. De ser corrupto, de ser hostil, de ser tudo de ruim. Qual é o carro que está de frente? É a Polícia Militar. Por isso que cada vez mais o nome da polícia vai para lama. Então não tem sentido. E diante disso quero passar a palavra para o deputado Daniel Lebrelon para a gente fazer aqui o apanhado do que foi deliberado e fazer o encerramento da sessão. Deputado Daniel Lebrelon, nosso relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão.